Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Equilibre-se. Nessa semana, o nosso assunto vai ser tireoide. E para debatê-lo, já está ao meu lado a médica endocrinologista, Gabriele De Geroni. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite. Boa noite, Isabel. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, a tireoide, então, é uma glândula que, apesar de ser pequena, ela desempenha um papel essencial para a nossa saúde, certo? Quer dizer, qualquer desequilíbrio pode aí acarretar uma série de problemas e nem sempre as pessoas têm essa dimensão, não é mesmo? Exatamente. Ela é uma glândula que interfere desde da barriga da mãe, né, desde o nascimento até a morte, vamos dizer assim, né? Porque é uma glândula fundamental para o nosso desenvolvimento e para a manutenção da nossa vida, né? Não tem vida sem tireoide, então ela precisa estar bem ajustada e ser acompanhada durante todo esse período também. E o que pode levar ela a ter aí esse desequilíbrio, enfim, essas alterações? Vários fatores, né? A maioria dos pacientes que têm alteração de tireoide são mulheres, né? A partir dos 40 anos. Mas a gente tem o hipotireoidismo congênito, por exemplo, que é quando o bebê já nasce com alteração dessa tireoide, né? E por isso que a gente tem o teste do pezinho, porque é uma alteração que causa muitos problemas, né? Até a nível neurológico. Então, é importante que a gente tenha esse diagnóstico e faça o tratamento correto desde o início, né? Já teve muitas alterações antigamente de doenças de tireoide, que a gente via aqueles papos, né, nos pacientes, que era pela deficiência de iodo. E aí, depois que o sal foi iodado, a gente vê isso cada vez menos, né? Quando a gente vê aumento de volume, geralmente é por nódulos hoje em dia, porque o sal foi iodado, então a gente supre a recomendação diária, né, que seria de 100 a 150 microgramas por dia. Então, isso já diminuiu bastante os casos, mas ainda tem uma tendência genética, né, histórias de famílias que têm hipotireoidismo, ou que têm nódulos ou câncer de tireoide. Então, isso é algo muito prevalente ainda no consultório do endocrinologista. Certo. Bom, basicamente nós temos o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Se pudesse, então, explicar um pouquinho cada um deles, né? E como que se manifestam essas alterações. O hipotireoidismo é quando a gente tem uma deficiência de produção do hormônio da tireoide, né? A causa mais comum é autoimune, que é o famoso hipotireoidismo de Hashimoto. Quando a gente tem histórico de várias pessoas da família, né, com essas alterações, é uma doença autoimune, ou seja, o organismo entende a tireoide como um corpo estranho e aí ele ataca ela e isso que causa deficiência de produção do hormônio, tá? O que acontece é uma lentificação dos processos, né, do organismo, desacelera o metabolismo de uma maneira geral, então a gente pode ver alguns sintomas como pele mais seca, né, os batimentos mais desacelerados, inchaço, algum ganho de peso às custas de retenção de líquido. Isso é bem importante de deixar claro, porque a tireoide não causa grande ganho de peso, assim, o que ela causa é uma retenção de líquido mais proeminente. Então, a gente pode ver uma oscilação de peso, nos casos de hipotireoidismo, entre 2 a 3 quilos, né, às custas de líquido e não de gordura. Pode dar sonolência demais, né? Além disso, também é uma queixa bastante comum no consultório, a chegada do paciente com queixa de sono excessivo, queda de cabelo mais proeminente e unhas também um pouquinho mais fracas. Já o hipertireoidismo é quando ocorre um excesso de produção do hormônio, e isso pode ser por um nódulo que produz hormônio a mais, ou pode ser um aumento da glândula generalizado, que chama doença de Graves, onde a glândula inteira produz mais hormônio. É um caso, então, de metabolismo mais acelerado, onde o paciente vê uma perda de peso, assim, rápida, às custas de muita comida, porque sente mais fome naturalmente, mas perde peso. Também pode dar insônia, sensação de palpitação, mal-estar, né? E diarreia também pode ser um metabolismo acelerado. E aí, conforme a causa, se for nódulo ou se for doença de Graves, o tratamento também vai ser direcionado. Muitas vezes a gente usa medicação em comprimidos, às vezes precisa partir para uma dose de iodo radioativo, né? Para controlar a produção hormonal dessas células. E, eventualmente, pode ser recomendado uma intervenção cirúrgica.
Certo. E em relação às mulheres, como você já havia comentado anteriormente, que tem essa maior predisposição, e a questão das gestantes também merece uma atenção redobrada? Merece, porque, na verdade, a gestação é um momento de alta demanda desse hormônio tireoidiano. Então, as metas dos exames para uma paciente que está tentando engravidar ou que está grávida, eles são um pouco mais baixos, né? A tireoide precisa estar mais bem controlada para suprir a mãe gravidinha e mais o bebê, que no primeiro trimestre não tem tireoide. Então, tudo que ele recebe vem da mãe. Na gestação, a demanda realmente até de iodo, né? Os suplementos da gestação acaba que eles contêm esse tipo de nutrientes pelo fato de ter uma demanda maior, mas hoje em dia, pela questão do sal que eu mencionei antes, acaba que a gente supre as metas sem grandes esforços. É bem importante de lembrar que está muito na moda agora a suplementação de Lugol, de iodo, e, na verdade, aquela gotinha do iodo, ela tem mais de 10 vezes a recomendação de iodo diária. Então, é muito importante que não use Lugol nem iodo sem indicação médica. A gente tem algumas recomendações, né, que a gente acaba prescrevendo, em casos de hipertireoidismo, geralmente para bloquear um pouquinho a vascularização da glândula, mas não, sob nenhuma hipótese, é para tomar essa medicação por conta, porque como a gente já está ingerindo o sal, o iodo, acaba que essas gotinhas, que às vezes toma mais do que uma no dia, tem uma quantidade de 10 vezes do recomendado e acaba que pode induzir a doenças da tireoide. Então, é bem importante a gente não se basear em vídeo do YouTube, em sites pouco confiáveis na internet que recomendam essa prática, porque ela é até perigosa. Vale esse alerta e vale sempre consultar o especialista para receber a melhor indicação, a recomendação, certo? Até mesmo porque, caso não forem seguidas as orientações, não for feito um tratamento adequado, pode haver complicações na saúde, não é mesmo? Exatamente. E podendo causar até arritmia, por exemplo, né? Algum problema cardiovascular, que é bem comum nos casos de excesso de hormônio tireoidiano, que também é uma prática bem comum. Às vezes tem paciente que usa para emagrecer. Isso não faz nenhum sentido, né? Porque não tem essa resposta. A gente perde peso com o hormônio da tireoide em excesso às custas de massa muscular, não às custas de gordura. Então, é uma perda de peso que não é interessante para quem precisa emagrecer. Por isso que não se recomenda essa prática também. Perfeito. Bom, doutora Gabriele, como que funciona também os hábitos do dia a dia que podem ser aliados? Há algumas restrições ou alimentos que podem colaborar, né, no bom funcionamento da tireoide? Basicamente, o iodo, que tem em alimentos também, né, peixes, crustáceos, etc., e o selênio. Esses são os dois principais nutrientes para a produção dos hormônios de tireoide. Lembrando que, em excesso, eles também podem causar problemas. Mas são alimentos que são facilmente encontrados na comida, né? O selênio, por exemplo, a gente consegue encontrar em castanhas, né? Em cereais, alguns grãos, carne, peixe, né? Então, não é algo... É muito raro que a gente precise suplementar, por exemplo, o selênio. A única exceção é pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia bariátrica, que tem alguma síndrome desabsortiva, onde a absorção dos nutrientes é menor. Mas, em teoria, a gente ingere isso nas quantidades necessárias da alimentação, então não teria necessidade de suplementar separado. E questões de estilo de vida, outros medicamentos, não tem uma intervenção na tireoide. No caso dos alimentos industrializados, que a gente sabe que, né, há comentários sobre isso, então não interfere diretamente, não interfere. É isso? Tá certo. Bom, em relação, então, aos tratamentos, tem mais alguma dica, alguma orientação que você queira deixar para os nossos espectadores, no sentido de realmente procurar, caso perceber alguma coisa, mas nem sempre é possível, né? É possível mesmo nos exames de rotina, claro, esses são essenciais. Vezes pode ter algum sintoma, né, que leva o paciente ao médico, mas habitualmente, pelo menos uma vez por ano, é interessante que a gente faça um check-up num paciente que não tem nenhuma doença, pelo menos uma vez por ano, né? E o tratamento vai depender, né, do que é, se é hipo ou se é hiper, mas é importante que tenha acompanhamento, porque no longo prazo pode causar repercussões. Por exemplo, o hipertireoidismo, no longo prazo, se não controlado, ele pode ser causa até de osteoporose. Então, é bem importante ter esse acompanhamento médico, realmente.
faz toda a diferença. Bom, obrigada então, doutora Gabriele, por novamente estar aqui compartilhando informações, e fica então a dica para todos, né, para buscar atendimento, buscar o especialista, sempre é essencial para esclarecer as dúvidas. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Tenham todos uma ótima noite.